Olá pessoal, espero que estejam bem. Mesmo sendo minimalista, às vezes você gasta muito mais com energia elétrica. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês podem baixar o consumo e, consequentemente, os gastos com energia elétrica mensal. Veja aí as minhas dicas. Uma coisa que deve ficar bem clara: ninguém nasce ignorante. Nós tornamos ignorantes a partir do momento que paramos de aprender. Muitas das coisas que eram válidas no passado, hoje não são mais, inclusive com a parte de consumo de energia elétrica. Em 2008, na crise financeira mundial, eu perdi o emprego, fiquei 9 meses desempregado. E até foi bom, porque eu aprendi muito a ser minimalista. Como avaliar os custos que eu tinha na minha casa, em tudo, não só de energia elétrica, supermercado, água, infraestrutura, produtos de limpeza, várias coisas foram analisadas. E o meu custo abaixou muito. E uma coisa super interessante: eu aumentei a minha qualidade de vida. Ou mantive minha qualidade de vida, ou aumentei minha qualidade de vida, pagando menos. Eu quero mostrar isso, como que eu fiz isso com energia elétrica para vocês. Então agora eu vou explicar para vocês como funciona o consumo de energia elétrica dos eletrodomésticos, eletrônicos, as lâmpadas, que são medidas em watts. Para mais de 1000 watts, usamos o K. O fator é um fator 1000. Então, 1000 watts corresponde a 1K watts. Geralmente é representado nos equipamentos 1kW. Por exemplo, um chuveiro na posição de inverno, ele consome 5.k kW, ou 5.400 watts. Depende do chuveiro, é claro. Então, quanto mais tempo você fica no chuveiro, mais aumentam seus gastos com energia elétrica, lógico. Vou dar um exemplo aqui de ferro de passar roupa. Um ferro de passar roupa, em média, tem um consumo de 1.200 watts ou 1.2 kW. Como que funciona o uso? Se você usa esse ferro de passar 1 hora, 2 vezes por semana, em 4 semanas, você vai gastar 8 horas, de uso desse ferro de passar. Quanto seria o consumo de energia elétrica por mês desse ferro de passar? É 1.2 kW vezes as 8 horas que você está utilizando, 9.6 kWh. Então é assim que funciona. Esse tipo de medida é feito para qualquer tipo de aparelho elétrico, eletrônico, inclusive lâmpada. Você pode calcular o consumo de cada lâmpada, de cada aparelho da sua casa. A primeira coisa que eu fiz foi checar qual é o consumo médio de uma família brasileira em termos de energia elétrica. A média brasileira é de 150 kWh. Lógico que na região sul a média é 270 kWh, sistema de calefação, muito mais frio para manter o ambiente aquecido. 270, mas eu estava gastando 366 kWh, que daria em torno de R$ 180 de valor. Então eu estava gastando 100 kWh mais do que a média, por exemplo, da região sul e sudeste. Estava muito alto. E lógico que eu fui verificar porque o que estava acontecendo na minha casa, já que eu não tenho ar-condicionado, não tenho sistema de calefação, só tenho um chuveiro elétrico na minha casa, o restante é chuveiro a gás. Por que eu estava gastando tanto assim? Aí eu fui fazer a checagem aparelho por aparelho, lógico. Primeiro nos aparelhos que consomem mais, tipo geladeira, freezer, ferro de passar, que mais? Aquela secador de cabelo, mas essas coisas você consome muito pouco em termos de tempo, porque é fator tempo, é potência e tempo, que como mostrei para vocês. Mas eu quero mostrar mais em detalhes agora, o caso a caso, como eu fui checar e como que eu cheguei no problema real. A primeira coisa que eu fui verificar foi minha geladeira. Tanto eu quanto a minha esposa, nós nos preocupamos com luxo, nos preocupamos em praticidade. Tamanho suficiente, capacidade suficiente para nós dois, ótimo. Não precisa ser dupla porta, aço escovado, painel frontal digital, nada disso. Uma geladeira simples que funciona de marca boa, mas mesmo assim ela é antiga. Essa geladeira ela estava consumindo 98 kW. Para vocês terem uma ideia, uma geladeira bem antiga ela consome 150 kWh. Você lembra que eu te falei que em média o brasileiro gasta 150 kWh, uma família gasta 150 kWh em média? Uma geladeira antiga pode consumir o valor da família toda, se você tem uma geladeira antiga. A minha não era tão antiga assim, mas mesmo assim consumia 98 kWh. Por quê? Uma geladeira atual com a mesma capacidade da minha consome 36 kWh, olha só. Então eu estava gastando em termos de consumo 3 vezes mais com essa geladeira. O que eu fiz? É claro, comprei uma geladeira nova. Uma geladeira nova eu paguei R$ 990 na época, em 10 vezes sem juros. Então eu paguei R$ 99. Eu vou mostrar no final qual a conclusão desses dados em termos financeiros. Então eu comprei uma geladeira com a mesma capacidade
muito mais moderna, frost free, melhor que a minha que eu tinha e uma economia de 3 vezes em termos de energia elétrica, né? Uma tremenda. E eu vou mostrar para vocês o que eu fiz com essa geladeira. A segunda coisa que eu percebi, eu tinha na cozinha, em frente à geladeira, um bebedouro. Minha esposa comprou no passado um bebedouro com aqueles litrão grande, mas ele gela água, né? Grandão, bonitão, tal. Só que ele ficava ligado 24 horas do dia para dar água gelada. Sabe qual era o consumo do maldito? 98 kWh, cara. O mesmo consumo da minha geladeira grandão. Um negocinho desse tamanho consumia a mesma coisa que uma geladeira grande. Aí imediatamente eu desliguei esse bebedouro, que a água gelada pega na geladeira. Gastar uma fortuna só para ter água gelada é muito luxo, ainda mais para um minimalista. Terceiro ponto que eu verifiquei. Eu tinha aqui no fundo da minha casa, na minha edícula, um freezer vertical. O que acontece com esse freezer? Tinha 5 bandejinhas de carne congelada. A maior parte das prateleiras elas só estavam livres, funcionando 24 horas. Esse problema, o freezer, não era aquele antigo. O consumo dele é 140 kWh, que também é muito alto, mas ele era novo. Mas para que utilizar para 5 bandejas de carne? Então o que eu fiz? Eu peguei essas 5 bandejas de carne, coloquei na geladeira, né, no freezer da geladeira, e o que acontece? Desliguei o freezer. E eu vou mostrar para vocês agora, então, o que eu fiz com a geladeira, com o bebedouro e com o freezer e qual foi a economia. Então, baseado nessas 3 ações que eu comentei, o que eu fiz com os equipamentos? Primeiro, freezer, doei, não preciso mais do freezer. Bebedouro, também doei, uma entidade social. Porque não preciso água gelada, eu vou na geladeira. A geladeira que eu tinha antiga na cozinha, eu coloquei na edícula e só é ligada no dia que tiver uma necessidade, uma festa, depois é desligada. Porque o que acontece com isso? O freezer é para acumular comida. Nós não estamos mais na época de guerra que há necessidade de acumular comida para 1 mês, 2 meses. Os europeus, eles compram comida ou diária ou para a semana. Então não precisa estocar comida. Então a comida necessária que eu tenho na minha geladeira lá no freezer é para aquela semana. Toda segunda-feira eu vou no mercado, a comida para lá. Então o tamanho do meu freezer, da minha geladeira, é mais do que suficiente para a gente viver. Eu e minha esposa, é claro. O que acontece? A minha conta, que era de R$180, passou para R$60. Uma economia de R$120 por mês. Você lembra que eu comprei uma geladeira nova, pagando R$99, 10 de R$99? Então, com essa economia de 120, pagava uma geladeira nova e sobrava 21. Aplicava em Tesouro Direto. Depois de 10 meses, acabei de pagar a geladeira, sobrava R$120 em aplicação. Porque tudo aquilo que você economiza na sua vida, o certo é colocar investimento para ser usado no seu futuro. Ok? Então essas são as 3 ações necessárias e agora eu vou dar a conclusão final para vocês. Então, concluindo, o que vocês devem fazer? Primeiro, verificar qual é o teu consumo mensal. Mês a mês, pega a conta, tem um histórico lá. Verifica pessoas, famílias com o mesmo número de pessoas, 2, 3, 4, 5, 6, qual é o consumo deles? Para fazer uma checagem em termos se o seu valor está correto ou não, se está gastando muito ou não. Segundo passo, verificar o consumo de equipamento por equipamento. Atrás do equipamento, geralmente tem uma etiquetinha com consumo em watts. Verifica. Tá, você pega uma geladeira, vê o consumo dela. Vai verificar uma geladeira igual, com a mesma capacidade, qual é o consumo. Se for muito mais elevado, troque a geladeira, troca o freezer. Terceiro, aqueles equipamentos que estão sendo utilizados, né, ou não estão sendo utilizados, como o freezer que eu falei que estão sendo utilizados poucos, desliga ele, cara. Se está com um bebedouro que está consumindo muito, vai beber água gelada. Se você é minimalista, você vai querer economizar para você usar esse dinheiro em outras coisas mais importantes, ou mesmo colocar investimento para o seu futuro. Então essa parte de comparação, às vezes o produto ele não tem o consumo em potência, às vezes um equipamento antigo não tem, mas se você entrar no site do Inmetro, estou colocando aqui o link embaixo, tem um consumo de todos os equipamentos aqui do Brasil, de fora não, né? Importados não, mas de fora, aqui do Brasil tem todos. Então você pode checar qual é o consumo real do seu equipamento. Então, fazendo essa checagem completa, equipamento por equipamento, lógico, começando com os equipamentos que consomem mais, tipo geladeira, freezer, ar-condicionado, e verificar os equipamentos mais novos, se são melhores ou não, vocês têm a capacidade de tomar essa decisão se vale a pena ou não doar, vender, trocar e por aí fora. Desculpa. Então é isso, passo a passo seria isso, fazer toda essa parte de comparação para verificar a economia. Inclusive equipamentos que ficam em stand-by, equipamentos que ficam parados, tipo equipamento eletrônico, né? Televisão, equipamentos de
de Wi-Fi por aí fora. Será que vale a pena manter eles ligados? A maioria desses equipamentos consomem muito pouco, não vale a pena desligar. Mas para você fazer uma checagem, se ele está consumindo ou não, é só colocar a mão em cima do equipamento. Se ele estiver aquecido, ele está consumindo energia. Geralmente eles não consomem muito, vocês podem deixar eles ligados, tá bom? Inclusive TV por assinatura, aqueles equipamentos TV por assinatura. Mas o que consome mais é isso. E as lâmpadas também, lógico, né? Lâmpada incandescente jamais, trocar por lâmpada fluorescente ou lâmpadas digitais. Então, fazendo todas essas mudanças, vocês vão ver a economia que vocês vão ter. Então, com esta conclusão, eu finalizo o vídeo por aqui hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Se sim, por favor, dê um like, faça seus comentários. Se tiver alguma dica que possa compartilhar com todos para baixar o consumo de energia elétrica, eu agradeço. No próximo vídeo sobre minimalismo, eu vou falar sobre dizer não, a importância de dizer não. Às vezes um não bem dado é muito melhor que um sim. A pessoa se eleva muito mais com um não bem dado. Mas isso vai ficar para a próxima semana. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para mim, dimas@mais50x.com. Eu estou fazendo aquela finanças mais 50 anos. Se vocês tiverem qualquer dúvida relativa a finanças, né, investimentos, economia, manda um e-mail para mim que eu vou estar postando no próximo vídeo pelas perguntas. Né? Geralmente eu vou responder em torno de 3 perguntas, senão fica muito longo o vídeo. Mas manda a sua pergunta para mim, vai ser bastante interessante. Não deixe de assistir aqui os vídeos relacionados à parte de finanças. Um forte abraço a todos, fique em casa dentro do possível. Dimas Moura do canal Mais 50.